Oi, oi pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo, professor Francisco Coutinho de Química, mais uma vez aqui na aula de número 3 do nosso curso básico de Química Orgânica, onde nós vamos te ajudar a você tirar uma boa nota na tua prova, tá bom? Então, dando continuidade ao estudo da Química Orgânica, nós vimos o estudo do carbono, os seus conceitos gerais na aula 1 e na aula 2. Agora, na aula 3, nós vamos estar falando de uma das coisas muito importantes, que são os hidrocarbonetos em química orgânica. Tá bom? Mas antes, vamos para a definição do que de fato é um hidrocarboneto. Você deve estar se perguntando aí, o que é um hidrocarboneto, professor? Então vem cá. Olha só, hidrocarbonetos são moléculas que contêm, presta atenção, apenas carbono e hidrogênio. Peraí, professor. Então, se eu tiver as moléculas, independente do tamanho dela, se ela tiver apenas carbono e hidrogênio, eu posso classificá-la como um hidrocarboneto? Pior que pode. Pode sim. Hidro de hidrogênio, carboneto de carbono. Então, hidrocarbonetos são moléculas compostas apenas por dois elementos, pelo elemento químico carbono e pelo elemento químico hidrogênio. Olha aqui um exemplo típico. Aqui eu tenho um composto e esse composto eu só tenho ligações entre carbono e hidrogênio. Você está vendo algum outro átomo diferente de carbono e hidrogênio aqui, pessoal? Não, né? Você não está vendo. Então, se você não está vendo nenhum outro átomo diferente de carbono e hidrogênio, então você, com muita autoridade agora, você pode afirmar que essa molécula que aí está é a molécula que representa um hidrocarboneto. Mas calma, essas moléculas têm nomes, tá? Tem uma certa nomenclatura. Isso a gente vai estar estudando daqui a pouquinho, tá bom? Mas de grosso modo, coloca na mente. Hidrocarbonetos são moléculas orgânicas. Por quê? Porque apresentam carbono. Tá com dúvida? Dá uma passadinha na aula 1 e na aula 2, que eu venho explicando com detalhes as características do carbono e eu dou a introdução de química orgânica na aula de número 1, tá bom? Mas você já tá fera, você já tá na aula de número 3, olha, você já tá caminhando, não é? Top! Então, olha só, você já sabe agora que compostos que apresentam carbono são compostos orgânicos, tá bom? Então, aqui eu tenho um composto orgânico apenas entre carbono e hidrogênio. Então eu posso afirmar que o hidrocarboneto é um composto orgânico. Beleza. Já matei, professor. Já sei. Batei o olho, já sei que o camarada é hidrocarboneto. Ótimo. Vamos prosseguir. Agora, esses hidrocarbonetos podem ser classificados de algumas formas. Existem vários tipos de hidrocarbonetos, mas no nosso curso básico de Química Orgânica eu vou trazer para você os principais, tá bom? Os principais hidrocarbonetos, em outras palavras, os que caem na prova, tá bom? Vem cá, vem cá. Nós temos os alcanos, os alcenos, os alcinos, os alcadienos e os aromáticos. Vamos entender como é que é isso? Vem cá. O que é um hidrocarboneto alcano? Um alcano, ó, você está vendo essas ligações aqui? Isso aqui são todas ligações, nós chamamos de ligações entre carbono e hidrogênio. Mas aqui essa fórmula são as fórmulas em linhas, tá? Ou seja, cada vértice desse aqui, essa pontinha tem um carbono, aqui tem outro carbono, aqui tem outro carbono. Esses vértices representam carbono. E as ligações que faltam, hidrogênio, tá bom? Nós não, nesse tipo de fórmula, nós não somos obrigados a colocar o carbono e o hidrogênio para você ver. Você já tem que entender que, que a fórmula em zigue-zague, né, ou em linha, que cada vértice desse simboliza um carbono e que as ligações que não estão aparecendo são hidrogênios, tá bom? Beleza? Vê só. Então, um alcano, um alceno, um alcino, um alcadieno, um aromático desse tipo aqui, são hidrocarbonetos.
Logo, por serem hidrocarbonetos, apresentam apenas ligações entre carbono e hidrogênio. Então, o alcano é aquele que só tem ligações simples. Você aprendeu lá na aula de número 2. Só ligações simples, tá bom? Ó, eles são carbonos saturados. Saturação vem de ligação simples, ligação sigma. Beleza? Os alcenos são hidrocarbonetos que apresentam uma ligação dupla em sua estrutura. Olha aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó? Aí tem uma ligação dupla. O restante é simples. Ó, uma ligação dupla e o restante é simples. Então grava aí. Alcano só temos ligações simples. Alceno nós temos uma ligação dupla. Vê como tu é inteligente agora. E os alcinos? Alcinos nós temos uma ligação tripla. Tá bom? Tripla, uma tripla. Vamos voltar aqui, ó. Alcano, tudo simples. Alceno tem que ter pelo menos uma dupla. Alcino tem que ter pelo menos uma tripla, tá? Esquece esse pelo menos. Uma tripla. Alceno também, uma dupla só. Uma dupla no alceno, uma tripla no alcino. Olha o nome. Alcadieno. Dieno. Lembra 2, né? Então, alcadieno tem que ter 2 ligações duplas, tá? E o que é esse tal de aromático? O anel aromático. Compostos aromáticos são compostos que derivam do benzeno. O benzeno é essa estrutura aqui, ó. Tá vendo? Essa e essa aqui é a mesma coisa, tá bom? O benzeno, nós temos aqui uma estrutura que nós temos alternadas, ligações simples e dupla, ó, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Então isso aqui nós chamamos de ressonância, por isso que nós podemos escrever dessa forma aqui. Beleza, pessoal? Então, gravou aí os principais tipos de hidrocarbonetos: alcanos, só ligações simples; alcenos, uma ligação dupla; alcino, uma ligação tripla; alcadienos, 2 ligações duplas; e aromáticos tem que ter o benzeno, que é o C6H6, tá bom? Existem algumas fórmulas para que nós possamos, sabendo o número de átomos de carbono, nós já sabemos a fórmula molecular. Vê só, a fórmula associada para um alcano é CnH2n mais 2. O que quer dizer esse N? N é o número de átomos de carbono. Por exemplo, se eu tenho 2 átomos de carbono, então vai ser C2H 2 vezes 2 mais 2. Essa não é a fórmula? A fórmula é CnH2n mais 2. Dizendo, se eu disser para você que eu tenho 2 átomos de carbono, então onde tem N, você coloca 2. Então vai ficar C2H 2 vezes 2, 4 mais 2. Então a fórmula desse alcano é C2H 6. 2 vezes 2, 4 mais 2, 6. C2H6. Já o alceno, nós temos aqui CnH2n. Ou seja, onde tem N representa o número de átomos de carbono. Vamos supor que eu tenho 3 átomos de carbono. Vai ficar C3H 2 vezes 3, 6. C3H6. Entendeu? No alcino, o alcino é igual ao alcadieno. Então já grava isso. A fórmula do alcino é igualzinha ao alcadieno. Ó, o alcino vai ser CnH2n menos 2. Vamos supor que o alcino eu tenho 4 átomos de carbono. Então vai ficar o quê? C4H 2 vezes 4, 8, menos 2. 8 menos 2, 6. Então vai ficar C4H6. Tá bom?
Então aqui essas fórmulas é para poder facilitar, tá? Para que você, quando a molécula é muito grande, aí sabendo o número de átomos de carbono, você encontra a fórmula molecular do composto. Beleza, pessoal? Então, principais hidrocarbonetos: alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos e os aromáticos. É só memorizar. Tá vendo isso aqui? Nós chamamos de anel aromático. Então, se aparecer algum composto com esse camaradinho aqui, você já classifica ele como um composto aromático. Beleza? Agora, como eu falei para vocês, existem nomenclaturas. E isso você vai ter que fixar na sua cabeça. O número em química orgânica, o número de átomos de carbono tem prefixo, tem um nomezinho característico. Vamos gravar o seguinte. Se em um composto eu tenho um carbono, então o prefixo para um carbono é met. Isso aqui é a nomenclatura, tá? O que é nomenclatura? É o nome do hidrocarboneto. Essas moléculas têm nomes. Eu falei para você na aula 2. Tá? E vamos descobrir o nome dos hidrocarbonetos. Ó, se o hidrocarboneto tiver apenas um átomo de carbono, o prefixo é met. 2 átomos de carbono, o prefixo é et. 3 átomos, prop. 4, but. 5, pent. 6, hex. 7, hept. 8, oct. 9, nono. 10, dec. O Brasil é o quê? Pentacampeão mundial, né? Ó, 5, pent. Tá bom? Então você precisa ter isso decorado na sua mente. Não tem outra forma. Eu não gosto muito desse negócio de decorar não, mas precisa. Nesse momento, você precisa ter isso em mente, tá bom? O número de átomos de carbono: 1, met. 2, et. 3, prop. 4, but. 5, pent. 6, hex. 7, hept. 8, oct. 9, none. 10, dec. Pelo menos esses 10. E o que é o infixo? O que forma a nomenclatura? A nomenclatura de um hidrocarboneto é formado pelo prefixo, que vem antes. O número de átomos de carbono, 2 carbonos, então o prefixo é et. Aí você tem que identificar se esse composto é um alcano, é um alceno, é um alcino, é um alcadieno. Porque, veja, se ele for um alcano, alcano, no meio eu vou colocar o infixo an. Se você olhar e identificar ele como um alceno, então eu vou colocar no meio en. Ou se você identificar ele como um alcino, então eu vou colocar o in. Então, alcano, an, alceno, en, alcino, in. E no final do nome de todos, você coloca o sufixo o. O que significa o sufixo o, professor? O O caracteriza o grupo funcional hidrocarboneto. Esse grupo funcional de química orgânica que nós estamos estudando agora. Beleza? Então, sempre no final, O. Professor, não consegui entender não, professor. Me dê outro exemplo aí, por favor. Tá bom, vem cá. Olha só. Lembra? A nomenclatura é o prefixo, que depende do número de átomos de carbono. Esses camaradinhas aqui, ó. Se for 1, é met. 2, et. 3, prop. Então, vamos fazer o nome, ó. Prefixo, se é um alcano, e o sufixo, se é hidrocarboneto. Então, prefixo, an e o. Olha aqui, ó, CH4. O CH4 é um alcano, só tem ligações simples. Então, vamos lá, vamos saber qual é o nome dele. Quantos átomos de carbono eu tenho? Só um. Então, aqui em azulzinho, ó, qual é o prefixo? Deixa eu voltar de novo. Se eu só tenho um aqui, ó, o prefixo é met. Volta. Então, quantos átomos de carbono eu tenho aqui? 1. Met. Isso aqui é um alcano? É. An. É um hidrocarboneto? É. O. Juntando tudo, qual é o nome desse camaradinha CH4? É o metano. Entendeu? Vamos fazer outro exemplo? Lembra, prefixo é o número de átomos de carbono. O infixo depende se é alcano, alceno ou alcino. E no final, O
por ser hidrocarboneto. Olha aqui, eu tenho uma dupla, então sou o quê? Um alceno. Mas quantos átomos de carbono eu tenho aqui? 2, né? 1, 2. Então 2 é et. Qualquer dúvida, volta um pouquinho e você vai ver lá. Et. Se é um alceno, en. Se é um hidrocarboneto, O. Ele é o eteno. E você é inteligente, então com essa pegada, olha aqui. Esse aqui tem uma tripla, então é um alcino. Quantos? Só 2. Et. Se é um alcino, in. Se é um hidrocarboneto, O. Então qual a nomenclatura dele? Etino. Você pegou? Não é interessante? Prefixo, infixo e sufixo. Essa é a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então vamos dar uma paradinha nessa aula de número 3 e vamos caminhar para a aula de número 4 para a gente concluir os hidrocarbonetos, tá bom, pessoal? Eu sou o professor Francisco Coutinho, aqui te dando Química Orgânica Básica, tá certo? Para você passar aí na tua prova. E eu termino minha aula sempre dizendo que hoje é um excelente dia para você aprender Química. Tchau, tchau, pessoal, e até a aula de número 4.